Gente, obrigado por terem comparecido aqui. A tertúlia matinal número 54. Como a maioria aqui, vou tentar seguir uma regra nossa que não é muito rígida, de fazer uma exposição aqui de uns 45 minutos, e depois deixar 1 hora livre para debate, tá? Mas também não é a coisa mais rígida do mundo. Se alguém tiver alguma coisa que seja muito relativa ao tema que eu estiver falando na hora, muito em cima do lance, também não é proibido pegar o microfone, mas aí depois eu vou tentar retomar a linha da apresentação até chegar mais ou menos ao final aqui do que eu queria apresentar, né? O importante hoje aqui eu não quero dar aula para ninguém, assim, eu não sei mais do que ninguém, inclusive nessa parte do parapsiquismo, eu acho que tem muito para melhorar, mas eu quero me colocar como objeto de pesquisa, como pesquisador. Todo mundo aqui é pesquisador de Conscienciologia. Eu também me considero aí um pesquisador, né? E nesse caso de hoje, eu particularmente vou ser o objeto de pesquisa também aqui da minha pesquisa. Então, eu quero que eu sou objeto para todo mundo pesquisar, tá? Não vou procurar nem defender o meu lado, nem aumentar nada. Vou tentar ver a coisa com uma certa isenção, que eu acho que é importante. E o tema, como é memória, um tema sobre memória, é um tema complicado, né? A memória, falando primeiro intrafisicamente, é um dos atributos, uma das faculdades mentais, né? Um dos atributos conscienciais mais importantes que dá para a gente, mesmo só sob o contexto do olhar intrafísico, dá para a gente a nossa identidade de quem a gente é, né? E era até considerado aí pelo Valdo, nos atributos da consciência, aí, como um dos principais atributos, né, das faculdades mentais, a memória. Da nossa identidade, a gente lembra o que já fez, quem a gente aprende as lições, não repete tende a não repetir os mesmos erros e tem essa conotação da gente ir melhorando, né? No ponto de vista que a gente vai falar, que é multidimensional, extrafísico, é também mais ou menos a mesma coisa a memória, né? Então, ela tende a dar para a gente um sentido de unidade da nossa identidade extrafísica, de juntar a nossa história multimilenária e multiexistencial e multidimensional. Só que a gente vê, e a gente vai falar bastante sobre isso, né? Vou começar falando algumas coisas que são mais óbvias e depois vou tentar ir para alguns assuntos um pouco mais polêmicos, aí vocês fiquem à vontade para discordar, são conclusões minhas, mas não são necessariamente verdade. Mas a gente vai ver que quando a gente fala de memória no ponto de vista seriexológico, multidimensional, tem alguns agravantes, assim. Tem benefícios a gente lembrar e tem a contrapartida que nem tudo é bom lembrar também. Então, a gente vai tentar ver esses dois lados, dos benefícios e das precauções, tá bom? Para começar, eu estou vendo que praticamente todo mundo conhece bem os conceitos aqui da Conscienciologia, mas eu vou, só para a gente uniformizar e homogeneizar uns conceitos, do que a gente vai falar aqui hoje. Então, se puder botar o... Então, para começar, a partir daqui, deixa comigo. Benefícios da autoconscientização serexológica. Benefício, todo mundo acha que sabe o que é, né? Agora, autoconscientização serexológica, o que seria isso? A especialidade é a autoserexologia, quer dizer, seria o estudo da própria serexologia, né? Da holobiografia, do contexto holobiográfico da pessoa em si. No caso, eu sou o pesquisador e sou o objeto de pesquisa aqui também. Eu vou apresentar conclusões baseadas no que eu
tenho observado no meu caso e de algumas outras pessoas, assim, também do caso da Consecutivos, que é a instituição conscienciocêntrica que eu voluntario. Tá bom o volume? Tá, né? Então, o que seria a autoconscientização serexológica? Essa definição que eu estou trazendo é uma definição da enciclopédia, um verbete do Pedro Fernandes. Eu não vou trazer o verbete inteiro, mas vou falar da definologia. A autoconscientização serexológica é o ato ou efeito de a consim ou consciex, tá? Consim ou consciex, adquirir lucidez crescente quanto à dinâmica da serialidade existencial, pessoal, na verdade, né? Da sua holorressomatologia, permitindo a localização, compreensão e vivência teática do ciclo multiexistencial pessoal. Todo mundo está confortável com essa definição? Tem alguma palavra aí que vocês não entendam? Todo mundo sabe o que é ciclo multiexistencial pessoal, o que é holorressomatologia. Então, a ideia, se a gente fosse trazer alguns... Pode voltar, Robson. Uma sinonimologia para a gente ter, assim, mais umas ideias análogas, para a gente entender melhor o conceito de autoconscientização serexológica, seria mais ou menos a mesma coisa, uma ideia muito aproximada de autocosmovisão holobiográfica, quer dizer, você enxergar a sua holobiografia de uma visão mais cosmovisiológica, mais de cima, né? Um olhar mais do plot, né? De cima. Autoconscientização pluriexistencial, uma maior lucidez, não é a lucidez total que a gente espera, mas é uma maior... Acabou de chegar o Pedro, eu já fiz referência, aqui, voltando aqui, já fiz referência a um verbete seu aqui, ó, sem você estar, que é o autoconscientização serexológica, tá? Então, voltando à sinonimologia, para a gente ampliar um pouco o nosso dicionário e fazer algumas analogias. Então, seria lucidez multiexistencial, seria praticamente também um sinônimo de autoconscientização serexológica. Um aumento da nossa retrocognoscibilidade, quer dizer, não só sob o ponto de vista da retrocognição como fenômeno parapsíquico, mas sobre a acepção da própria palavra, que o que é retrocognoscibilidade? É você conhecer mais a respeito do seu passado, que inclui outras fontes também, além das suas experiências parapsíquicas de retrocognição, de dicas assim, de parapsíquicas ou de amparadores extrafísicos, tem aí embutido no aumento da sua retrocognoscibilidade você aumentar o seu conhecimento sobre o seu passado, além, para trás dessa vida física, né? E todas as formas que a gente tem de aumentar essa cosmovisão da nossa holobiografia. Então, seja através, por exemplo, de um estudo que a gente faz na Consecutivos, que é um curso do Retrosenha, que é você estudando o seu presente, as suas preferências, as suas ideias inatas, a sua família, o seu mater pensene, aquilo que você mais pensa, para você procurar no passado alguma coisa, alguma ideologia, algum contexto do passado para você, que tem afinidade para você, como uma pista para você começar a fazer uma autopesquisa holobiográfica, né? Caso você não tenha ainda aportes muito definidos. E você tem várias outras formas também. Você toma uma postura ativa de querer fazer essa pesquisa, mas às vezes você parte não só de uma iniciativa sua, mas você parte de aportes que um amparador te passa uma informação por uma retrocognição, um amparador intrafísico aqui, que não só o Valdo, mas outras pessoas passavam também informações de hipóteses que você também começava a estudar um determinado período histórico, uma determinada ideologia, ou até uma personalidade mais especificamente.
Ou seja, para a gente aumentar o nosso conhecimento do passado, tem várias formas diferentes. Não vai ser o foco aqui da nossa palestra hoje. O nosso foco vai ser os benefícios práticos de você, dentro da vida intrafísica, você ter essas informações do seu passado. Tá? Esse vai ser o enfoque. Se alguma hora ou outra, por uma necessidade muito específica, uma pergunta, tangenciar como a gente adquiriu essa informação, ou alguma época específica, a gente pode até falar alguma coisa disso, mas não é o foco da palestra de hoje. Tá? A gente já deu um colóquio falando um pouco de algumas personalidades, a gente estuda várias personalidades, vários contextos históricos, a gente vai falar muito mais disso para frente, à medida que for amadurecendo o tema e aprofundando a pesquisa. Não só eu, como todo mundo, os colóquios lá da Consecutiva está aberto para todo mundo expor suas pesquisas, mas então o objetivo hoje vai ser focar mais no benefício que a gente pode ter disso. Tá, vou falar. Esses dois são os prioritários, né? Tá. Tá bom. Se você tiver alguma coisa também do megaforização. Gente, então, pode voltar no slide atual, por favor? Então, gente, a autoconscientização serexológica, então, que foi um neologismo trazido pelo Pedro Fernandes aqui no verbete que ele apresentou. Então, vamos ter certeza que a gente está entendendo do que a gente está falando. É o aumento da lucidez do seu processo multiexistencial, uma autolocalização evolutiva, talvez o mais distante ali do conceito seja a autolocalização evolutiva. Todo mundo entende o que seja uma autolocalização evolutiva? É você, dentro da tua para-história, da tua holobiografia, e até dentro do teu ciclo, do seu curso grupo kármico, da sua vivência holokármica e holobiográfica, você se situar e falar, olha, eu acho que dentro do meu CMP eu estou mais ou menos numa fase que está priorizando a recomposição, tem alguma interprisão ainda, estou fazendo umas besteiras, mas o meu foco já é a minha recomposição com o meu grupo karma familiar e o grupo karma também, vamos dizer, conscienciológico, um pouco mais estendido, né? E no polikarma eu estou só entrando, então eu acho que são ideias que ajudam você a se localizar dentro da tua história evolutiva, em que momento que você está, tá? Então eu acho que também está dentro do conceito. Está todo mundo confortável, então, com isso daí, né? Bom, benefício, esse é um outro verbete também, que o Pedro apresentou, que eu achei pertinente da gente dar uma lida, é o benefício da auto-retrocognoscibilidade. É um nome meio chato, mas pegadinha. Definologia. O benefício da auto-retrocognoscibilidade é o ganho evolutivo pessoal resultante das lições auridas da recordação, rememoração ou lembrança de autovivências pretéritas autênticas, sejam intermissivas, extrafísicas ou intrafísicas. Tá? Eu queria acrescentar aqui que aquilo que eu falei no início, eu considero, dentro desse contexto das retrocognições, não somente os fenômenos parapsíquicos, mas a própria acepção do termo traz para a gente, que é você ter conhecimento, cognição sobre o seu passado, seja a fonte de onde ela vier, fruto de informações externas, fruto do teu animismo parapsíquico, fruto de parapsiquismo espontâneo, informações de amparadores extrafísicos, intrafísicos, ou de uma autopesquisa serexológica mais voluntária, como a gente lá no Retrosenha, da gente procurar ver quem a gente é no presente e se localizar, não necessariamente uma personalidade específica, mas de que linha serexológica, se é da monarquia, se é da intelectualidade, se é da arte, em que período que a gente participou de cada ideologia ou cada contexto desse, né? Então, seria por aí. Tudo bem, pessoal, até agora? Então,
até agora eu falei coisas meio óbvias, mas para a gente equalizar aqui o nosso entendimento do que é o foco de hoje, tá? Passando adiante, também vou falar, eu gosto de botar sempre uma sinonimologia para a gente ter outros ângulos para enxergar a mesma palavra, o mesmo construto de outros ângulos para aumentar um pouco a nossa visão. Então, o que seriam sinônimos aí de benefícios da ampliação da nossa autoconscientização serexológica? Deixa eu andar aqui também, que eu não estou conseguindo enxergar direito ali. Bom, primeiro, benefício da nossa autorretrocognoscibilidade, que é também eu peguei emprestado, eu botei o asterisco, porque eu peguei emprestado também da definição do verbete do Pedro, está ali embaixo a referência, né, desse verbete. A gente pode entender como lucro aurido com a ampliação da nossa autocosmovisão holobiográfica. Então, o que a gente consegue tirar de lucro gradativo quando a gente vai aumentando, ampliando a nossa lucidez holobiográfica, a nossa autocosmovisão, a gente começar a enxergar a nossa história pessoal de cima, né? Ganhos com a melhoria da lucidez pluriexistencial, né? São formas de falar a mesma coisa, assim, só para... E proveito, a última ali seria o proveito tirado da autoconscientização retrocognitiva. Tá bom? Esse é o nosso foco aí da nossa palestra. Tá claro, gente? Bom, deixa eu acompanhar aqui. Ainda nos benefícios da ampliação da autoconscientização serexológica, uma coisa que eu acho interessante dizer também, a gente vai entrar daqui a pouco nesse assunto, que vai trazer uma polêmica, vai trazer um debate que eu vou trazer agora aqui, que assim, na vida intrafísica a gente fala, eu paradoxalmente sou um cara que tem um problema de memória, por incrível que pareça, uma memória intrafísica, talvez por questões gestacionais, do nascimento, não sei exatamente porquê, eu tenho uma certa dificuldade com a minha memória de longo prazo e de curto prazo também. Só que eu tenho amparadores, o meu irmão, tudo que se refere à minha juventude, à minha infância, eu tenho uma memória auxiliar, que é o meu irmão que está aqui, me ajuda muito, assim, coisas do colégio, da faculdade, que eu não lembro, e ele está sempre do lado, ele me lembra de tudo. É como se fosse um HD externo, e ele lembra realmente de tudo. É um SSD que ele responde rápido, não é HD, não é SSD, já que é mesmo. O acesso rápido. E eu não sei se ele tem uma memória acima da média, ele é bem acima da minha, mas é difícil, eu acho que está mais ou menos na média, mas é até um pouco acima da média, tem uma memória muito boa. E para os assuntos mais recentes, eu tenho a Luciana, minha esposa, que toda vez que a gente vai ver um filme e tal, a gente já viu na semana passada, eu não lembro realmente se eu vi o filme, e ela, assim, é uma coisa aquém do normal realmente. Eu tenho uma hipomnésia, pelo menos dos assuntos assim, intrafísicos, e obviamente deve extrapolar para a memória extrafísica também, que o Valdo sempre dizia, olha, a base de uma boa memória, holomemória extrafísica, é ter uma boa memória intrafísica. Então, paradoxalmente, eu tenho muita informação, sempre foi assim na minha vida, muita gente me trazendo informação sobre meu passado intrafísico, e não só o Valdo, muito antes dele, muita gente me trazendo informação sobre informação de hipóteses, né, que estão sendo investigados sobre outras vidas e informações extrafísicas também, intermissivas. Sempre aconteceu isso na minha vida, desde pequeno. E talvez para compensar essa falta de memória minha. Mas o fato é esse, é um paradoxo eu estar falando disso, e eu sou uma pessoa que eu acho que eu tenho, em relação à média, eu tenho uma hipomnésia realmente, de longo prazo, eu atribuo alguns problemas do córtex aqui, mas isso não importa agora. Bom, dito isso, voltando para a transparência não, que é coisa de velho, né? Hoje é slide, né? É que na minha época
Eu não sou tão novo quanto eu parei na minha época, a gente tinha aquele negócio de transparência. É praticamente uma retrocognição, né? A mesma vida. Não, era transparência mesmo. Era transparência, mas se botar, mano. É. Não, eu estou sendo transparente, que eu lembro da transparência. Bom, gente, isso aqui já é uma frase, são algumas frases minhas que eu já comecei. Isso aqui já é dedução minha em cima dessa minha pesquisa que está incipiente ainda, mas já tem alguns anos aí. Então, eu gosto de dizer o seguinte, sabe? É o que me parece, é hipótese. Eu aprendi isso por mim, eu acho que é uma coisa que eu deveria dizer para todo mundo, que a motivação principal para essa ampliação do estudo, da autopesquisa, de você aumentar a sua lucidez multiexistencial, a sua autoconscientização serexológica, que foi uma ideia que o Pedro trouxe, em cima da ideia que a gente já tem de autoconscientização multidimensional, acho que foi muito bem trazida, que é a AM que a gente conhece, que é a gente ampliar gradativamente a nossa lucidez multidimensional, e ele trouxe como um crescendo, um adendo, uma ideia paralela. Obviamente ele não botou autoconscientização multidimensional para não ficar AM também, senão o acronismo ia ser igual, né? Então ficou perfeito, autoconscientização serexológica, que é a gente também, analogamente à AM, a gente aumentar nossa cosmovisão multiexistencial, nesse caso não multidimensional. Eu acho que a motivação, o mote principal, a razão principal não deve ser realmente norteada pela curiosidade, tá? Não foi o meu caso, eu particularmente, eu sempre vivi muito próximo ao meu irmão e a gente, para falar um histórico pessoal breve aqui, desde 6, 7 anos de idade a gente tinha um interesse, uma fixação, uma obsessão até, talvez por conta do curso intermissivo, de estudar parapsiquismo, né? Parapsiquismo, estudar e falar sobre parapsiquismo. A gente tinha muita ideia inata sobre o tema, a gente depois foi conhecer o Valdo quando a gente tinha 15 anos, 85, mas muitas ideias que a gente tinha e já comentava com os nossos coleguinhas, a gente era surfista, era bem paradoxal que a gente ia para a praia surfar, só que ao mesmo tempo a gente só conversava, a gente gostava do mar, né? Mas a gente tinha um conteúdo assim, meio que filosófico, de falar de parapsiquismo, e a gente se preocupava muito com a evoluciologia, falava, pô, como é que funciona a evolução? Falava muito nisso, a gente nasceu num contexto de uma família também que favoreceu, a minha mãe era católica, espírita, a gente é do Rio de Janeiro, o pessoal lá no Rio de Janeiro é tudo, né? Eles vão em tudo. Vai na igreja, vai no centro espírita, vai em tudo, mistura tudo. E favoreceu, essa mesologia favoreceu a gente. E meu pai também ia lá no centro ecumênico, que também, que a gente achava que falava um pouco, meio macumba, tem muita reza, a gente não gostava, queriam que a gente fosse, diziam que vocês são mestres, vocês tinham que vir desde o começo, o pessoal tentava encher a nossa bola para ver se a gente ia, né? Para fazer propaganda, para ver se a gente ia. Só que a gente tinha muita reza, muito misticismo, e a gente não era muito dessa linha. O meu irmão não gostava um pouquinho dessa parte mística e tal, e eu não gostava. Tinha reza, tinha muito canto, eu falava, não dá para mim isso aí. Sim, esse do meu pai era ligado a uma rede aí do Brasil, que era o chamado Círculo Esotérico da Comunhão, a Comunhão do Pensamento, que era até onde surgiu a editora Pensamento, a editora Cultrix. Em São Paulo e Rio de Janeiro é muito forte, muitas pessoas daqui vieram também. E misturavam muita coisa de kardecismo com algumas outras linhas de espiritualistas também. Mas isso para contextualizar a nossa infância, a gente gostava muito de estudar isso, teve esses aportes, tinha muito livro em casa, da minha mãe do Lobo Sanrampa, do kardecismo, do meu pai tinha já do orientalismo, da teosofia, então a gente tinha uma boa visão disso, gostava muito de ler. E
gostava de falar disso, mas nunca tivemos preocupação seriexológica mesmo. A gente falava da reencarnação, com o nome de reencarnação, lia muito livro espírita. E nunca tivemos nenhuma preocupação particular que eu me lembre nem achei que fosse muito viável entrar em passado, descobrir quem foi. A gente gostava de parapsiquismo e de intelectualidade, não tinha nenhuma afinidade com militarismo, com história, a gente não gostava muito de história, realmente. A gente gostava mais de jogar futebol, esportes, mas a gente era bom aluno, era tipo CDF no colégio, a gente era novinho, tirava boas notas e tal, tinha facilidade, mas não gostava muito de ficar estudando história. Oi? Vocês não tinham militares na família? Não. Não gostava de militarismo, política, nada disso. Né? Gostava de esporte e ufologia e parapsicologia, principalmente. E tecnologia. Sim, tecnologia. Oi? Não, na parte alemã da família do meu pai, a gente tinha realmente, na verdade, tem alguma coisa do militarismo. A gente tinha dois ou três artefatos em casa da Primeira Guerra, umas bombas da Primeira Guerra, que não isso aí, eu tenho a impressão que era um pouco, eu não sei porquê, parecia um bagulho energético. É em cima do tema? Me fala aí. Fala. Sim. Acesso HD aí, você faz o acesso. Mas isso eu lembro. Eram artefatos militares, assim, a parte da minha mãe é todo mundo português, né? A minha mãe nasceu no Brasil, a parte do meu pai é todo mundo alemão, inclusive meu pai, apesar de ter nascido no Brasil, em Teófilo Otoni, que era uma colônia alemã, foi fundada, inclusive, pelos alemães, a cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Meu pai nasceu até no mesmo ano do Valdo, em 1932, em Minas também, no interior de Minas. E essa família dele, veio muita gente na Primeira Guerra e na Segunda Guerra, então o pai do meu pai, o avô do meu pai, chegou a ser armeiro, fabricava bomba na Primeira Guerra, depois o pessoal acabou, que a outra geração do meu pai veio para o Brasil para sair do contexto de Primeira e Segunda Guerra, eles não queriam mais estar naquilo, vieram para o Brasil para renovar, para sair desse contexto de guerra, mas ele chegou a ser obrigado lá, ele era ferreiro, mexia com... Seguir como engenheiro, né, o técnico, então ele era obrigado, como a indústria que tinha na ocasião e no local Pode lá, falar mais era alto. bélica, né? Bélica, né? Foi Ele para encampada ter uma espécie de estágio, alguma coisa, ele acabava que se via obrigado a praticar dentro dessa área, e não gostava disso. Né? Tá, mas enfim. Agora o pai dele, né, o avô do papai, nosso bisavô, segundo o papai, depois que eu já estava aqui, eu soube num Natal, ele contou que o nosso bisavô, o pai do Karl Heinz, né, tinha sido franco-atirador, né? Sniper. Né? O sniper. Também. Também na família tinha um sniper. O sniper, para quem não sabe, é um franco-atirador, atirador de elite também. Né? Então, tem isso na família, assim, mas... Bom, voltando, então... Eu tenho querido sair do contexto e vir para o Brasil, etc. Tá bom. Não é. Mas, fazendo esse acerto em tempo. Então, gente, voltando ali, então, mas eu queria dizer o seguinte, a gente gostava muito do tema, mas a gente não se preocupava muito com essa parte, nunca teve esse interesse específico em retrocognição. Na época de 80, 70, 80, eu me lembro que até a mãe de um coleguinha meu que dirigia a gente, levava a gente para o colégio e tal, e no Rio era muito assim, estava na época da TVP, todo mundo fazia terapia de vida passada. Ela, por exemplo, não era psicóloga, não era nada, era interessada no tema, mas todo mundo fazia e ela tinha até um consultório e ela falava, pô, vocês não querem fazer? E a gente não tinha nem conhecido o Valdo, que a gente só foi conhecer o Valdo com 15 anos, aí devia a gente ter uns 11. E ela falava, a gente olhava, eu e meu irmão, a gente falava, não, cara, não vamos entrar nessa não, porque tem gente que fica meio doida, um negócio que o pessoal que está fazendo isso parece que não tem muito preparo, então a gente já tinha essa... E depois, um pouco mais tarde, a gente conheceu o Valdo e a ideia do Valdo era exatamente a mesma. A gente fala, pô, esse cara tem as ideias parecidas com as nossas, né? E, na verdade, depois a gente foi descobrir que era o contrário, a gente é que tinha as ideias
por causa dele, né? Mas, e a outra frase que eu botei ali, que eu acho que é muito interessante também, a primeira é assim, eu acho que a motivação principal da autopesquisa não deve ser apenas curiosidade, que a gente vai ver que tem muitos benefícios, mas tem a contrapartida que, como a gente no intrafísico acha que só tem benefícios, a gente tem uma memória maior, mas mesmo intrafisicamente a gente vê que a seletividade da memória às vezes é uma bênção, porque teria muita informação que a gente não conseguiria lidar com tudo, e a gente precisa às vezes estar focando. A holomemória eu acho que é mais ainda assim. Então, os benefícios auridos com a melhoria da lucidez holobiográfica pessoal, eles devem ser, parece para mim que devem ser práticos. Basicamente, num grosso modo, reciclagens intraconscienciais devem favorecer suas reciclagens intraconscienciais mais profundas, e eu acho que você consegue fazer reciclagens mais pontuais, você lembrando de coisas do passado. Ajudam realmente na prática, no meu caso, a desdramatizar determinadas interprisões e recomposições, principalmente do meu grupo karma no núcleo mais próximo, do grupo karma familiar. Você lembra coisas brabas, mas hoje em dia você gosta das pessoas, você adora as pessoas, então você fala, aquilo lá foi brabo, mas a pessoa está me ajudando pra caramba, hoje em dia minha mãe, meu irmão, minha esposa, então isso aí fica pequeno, então é muito interessante você ter as duas informações e você, uma outra coisa que eu acho que é muito importante, que é você assumir trafores ociosos, porque quando você lembra do passado, por pior que seja, às vezes, alguns episódios que você lembre, quando é num contexto assistencial, num curso de campo, por uma coisa bem amparada, ele te traz no momento aquela informação. No meu caso, eu tive muito esse aporte de amparadores intrafísicos e extrafísicos, que isso trouxeram no timing correto, na hora que eu estava pronto para receber aquela informação, e eu estava precisando daquela informação, e foi me trazida, às vezes, uma coisa vexaminosa, mas que eu tinha condição de entender, e além da parte ruim, eu consegui ver também, olha, dentro disso tem algumas potencialidades que eu posso usar também no meu presente, a mesma linha ali de liderança que eu vi, ou de força presencial e comunicação, que eu posso usar hoje só com a intenção um pouco melhorada, né? Redirecionando a bússola, mas usando as mesmas ferramentas que eu já tinha num outro sentido hoje em dia. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante, que você também, é o despertamento de alguns trafores que estão ociosos, e você vê, olha, se eu fiz isso, eu posso fazer, ou mais que isso, ou tão igual, eu posso usar essa mesma ferramenta que eu já tinha, esse trafor, de uma forma melhor, mas eu tenho esse trafor. Eu posso desenvolver mais ele, é uma coisa que está dentro ainda de mim. Beleza, gente? Até aí é mais ou menos o óbvio. E agora eu quero entrar com umas coisinhas um pouquinho mais polêmicas. Bom, ainda para a gente ter uma... Deixa eu andar aqui. Ainda nos benefícios da AS, vou chamar de AS agora, que é a autoconscientização serexológica, tá? Qual é a ideia básica? A gente não vai entrar muito de como chegar nas informações, quais são as formas de chegar a ter informações sobre o seu passado, a tua holobiografia. Tem o curso Retrosenha, tem um monte de cursos na Consecutivos que dão todas as orientações para a gente, a partir do que a gente sabe de hoje, mesmo que a gente tenha muito pouca informação sobre a nossa holobiografia, a gente consegue, analisando nossas tendências de hoje, como eu falei, chegar a uma linha, no mínimo uma linha serexológica com textos e ideologias do passado que a gente teve. É só a gente analisar nossas preferências de hoje, nossas ideias inatas, a nossa família, o nosso mater pensene, tem um monte de coisa que dá, inclusive essas outras informações que as pessoas vão passando para a gente também, se a gente não tem muito parapsiquismo. Então, isso
é um outro tema, a gente não vai entrar muito nisso hoje, mas saibam que existem muitas formas, só que eu acho que a motivação tem que ser uma motivação de usar isso seriamente num contexto útil para a sua vida, para a sua proex atual, tá? Isso que eu acho que é o mais importante. Então, ali, se eu for apontar ali, não sei se chega lá. Ali, o que a gente está mostrando ali? A gente vai enxergar, isso aqui é uma lupa, tá? Tá difícil de entender, mas é uma lupa. A gente observa, vai investigar o nosso passado, a nossa holobiografia, de cima, ter uma visão melhor, para quê? Para entender melhor a nossa personalidade atual. Vai ajudar a esclarecer. Então, parece um paradoxo, mas você vai ao seu passado, ou você começa a obter informações do seu passado, para ajudar o quê? No seu presente, nessa vida intrafísica. Ajudar o quê? Você se entender melhor, da onde que vem as causas desse efeito de você ser assim hoje em dia, por que a tua personalidade é assim. Você consegue entender causas bem pontuais, com retrocognições, assim, como que você pensava, como é que era a sua mentalidade, e por que você tem muitos resquícios ainda disso. Só um minutinho. É exatamente sobre o lance? Tá, senão eu vou te pedir só para terminar aqui. Pode falar. Minha já há alguns minutos, é o temperamento. A gente vê a base do temperamento da gente, a gente pode mais ou menos ir se conhecendo. Porque a base da formação do seu temperamento. Uhum. Isso, assim, me deu muito feedback quando eu fui me autoconhecendo, muito introspectiva e vendo o meu temperamento, como eu agia comigo mesmo, depois com ao redor meu. Isso foi uma leitura muito significativa para mim e a conhecer o meu passado. Pois é. Então, o temperamento, a gente sabe que é uma coisa que não muda. O próprio Valdo falava, e é uma coisa que eu acho que a gente percebe que um temperamento de 5, 10 mil anos, você não vai mudar em 5 anos. Não vai ser da noite para o dia. Mas é importante, às vezes, você ter essa visão de cima, você ter ideias do teu passado um pouco mais remoto, para você ver de onde que vem essas tendências, como é que a coisa foi se formando, né? E vai ajudar, talvez, a você... Assim, você vai ficar sentir menos culpado. Pô, por que será que eu tenho esse temperamento meio agressivo? Tá, tem uma origem lá atrás. Então, voltando na transparência. Então, de novo, autocosmovisão ampliada do momento evolutivo pessoal, que seria o seu CMP, né? E você se localizar dentro do curso Grupo Kármico. Você consegue, tendo essa visão mais ampliada, você consegue falar, não, eu estou mais ou menos, eu acho que eu estou aqui, ó, eu estou entre a interprisão e a recomposição, começando a agir um pouco melhor na minha recomposição familiar, tendo algum vislumbre do polikarma. Então, eu estou mais ou menos por aqui. Você se localiza dentro Você pode fazer reciclagens mais profundas com essas informações e mais pontuais, desdramatizar interprisões e trafares, como eu já tinha falado antes, e fazer recomposições mais lúcidas. Além de mais pontuais, mais lúcidas. O que eu digo mais lúcida? Você, às vezes, sabe, com alguma pessoa, com algum grupo, o que você errou. Você tem uma retratação, às vezes, intra e extrafísica, uma retratação sincera. Você fala, não, olha, eu errei nisso mesmo, a autorretratação e às vezes heteroretratação, eu errei nisso. E você consegue ser talvez mais autêntico e fazer um rapport melhor. Às vezes até numa assistência extrafísica que você precisa fazer, num resgate, a pessoa vai lembrar de você, mas é bom você lembrar também quem é aquela pessoa e que contexto que você conheceu ela ou que você errou com ela, para poder trazer aquilo. Tá? Então, essa lucidez é importante para você fazer recomposições, acho que intra e extraconscienciais. Mas
mais pontuais, mais, Não, e mais contextualizadas. que eu brinco até, só sem querer interromper, mas o negócio do Back to the Future, brinco contigo e com o Pedro, Do né? quê? Fala mais alto. Do Back to the Future, que a Back gente to the brinca. Future, Você volta Brinco muito no com o passado. Pedro e contigo. Você volta no passado para ajudar no teu presente e futuro. É isso aí. Seguindo. Para terminar aqui, essa mesma ideia de você buscar informações do passado para usar o seu presente, tem dois, são diferentes, né? Peraí. Aquilo meu que estava mesmo, eu esqueci, que tem que mudar dois aí. Esse e o meu. Maior detalhamento da AutoProEx, isso aí eu acho que é a coisa talvez mais séria, você ter quanto mais informação você tiver da tua holobiografia, pode ajudar muito a você entender qual a tua ProEx, porque geralmente a sua ProEx tem a ver com você usar trafórios que você já traz lá de longe, mudar o ponteiro, a intencionalidade dessas ferramentas que você já tem, esses trafórios, para usá-los de forma melhor, como se fosse uma liderança ou uma comunicação boa, e você começar a apontar para uma intenção melhor, mudar o ponteiro, né, da tua bússola, voltar mais para a assistencialidade, não para proveito pessoal ou para glória pessoal, né? E você reconhecer também trafórios que estão ociosos, que estão ainda meio parados, para você botar eles para funcionar em função da tua ProEx e da Max ProEx, como está escrito ali, né? Assunção de trafórios ociosos e latentes, como eu já falei. Aumento, eu acho que uma coisa que pode te ajudar é melhorar a produtividade, no final das contas, assim, no frigir dos ovos, assim, ele acabar ajudando a aumentar o percentual de completismo. Isso acho que tem um cunho bem prático, né, da autopesquisa serexológica, é isso daí. Uma coisa que a gente pode começar agora também, que o Walter falava muito, que é a gente tentar, a partir de agora, tá mais com essa ideia na cabeça, mais com essa ideia presente, de começar a pensar daqui para frente em o que a gente pode fazer agora para fazer um auto-revezamento multiexistencial mais lúcido do que a gente vem fazendo. Quer dizer, a gente já conscientemente, no nosso livro, nesse vídeo que a gente está deixando aqui e tal, já deixar algumas ideias, algumas senhas, alguns facilitadores para nós mesmos e para o grupo, na próxima vida, a gente conseguir ter essa linha de continuidade que talvez a gente não tenha muito ainda hoje em dia, né? Mas você vai começar essa vida crítica nossa, que a gente está agora, eu acho que é um ponto que a gente pode começar a se preparar melhor nesse aspecto aí, seguindo até o exemplo do que o professor Valdo já mostrou para a gente. E para finalizar, que é uma coisa que eu acho muito interessante, eu estou usando isso no meu caso, fazendo uma analogia para quem é da área médica, por exemplo, eu tenho um raio-x ou um diagnóstico por imagem da minha adolescência. Sei que não tinha, na minha adolescência, minha infância, que eu não sou tão novo, não tinha ainda ressonância magnética, tomografia, mas você tem lá uns exames de sangue, você tem um raio-x de pulmão, e aí você tem outros, você vai montando um histórico. Hoje, quando você tem um problema e você vai no médico para fazer um diagnóstico, acompanha, para fazer um check-up, o cara vai falar, não, traz tudo que você tem do teu histórico, pessoal. E você leva tudo, você leva, de 10 anos para cá, sei lá, 15 anos, o Pedro pode me falar aí, desde quando existe a MRI, né, que é a ressonância por imagem, a tomografia e as coisas anteriores, você leva tudo. E o que você consegue, o que o médico faz para você? Ele vai falar, olha, ele vê um acompanhamento da tua evolução ou da tua piora, não sei, né? Ele vai vendo um acompanhamento, tem vários retratos de momentos diferentes, você consegue fazer uma comparação e um diagnóstico da sua evolução, da sua saúde, de cada sistema. E eu acho que esse benefício é muito interessante,
se puder voltar esse último ali, eu vou terminar essa parte da apresentação, que é a gente fazer uma coisa muito parecida, você ter pontos da tua holobiografia com retratos e você tem realmente subsídio para fazer uma análise comparativa da tua evolução de temperamento, você tem uma visão de cima, né? uma cosmovisão de você comparar momentos diferentes, como é que está o teu temperamento e a tua inteligência evolutiva, como é que você estava em cada momento. Está andando bem, está andando mal, está melhor, está pior. Tá? Eu acho que isso é uma... Todo mundo entendeu a ideia? Eu acho que isso é uma coisa interessante. É uma analogia aí com a área da medicina. Bom, gente, essa é a exposição mais assim, óbvia que eu queria passar, que a minha pesquisa é incipiente, mas isso eu já consegui captar até hoje aí com eu estudo algumas personalidades, algumas com um percentual um pouco maior de tecido, todas são hipóteses para mim. Mas independente da personalidade, eu lembro de retrocognições, lembro da minha forma de pensar, de como era o meu temperamento. E eu acho que isso é mais importante, às vezes, não que não seja importante a gente chegar em alguma personalidade mais específica, mas acho que isso é fruto da autopesquisa, é fruto de movimentos voluntários nossos, de amparadores também, a ajudarem a gente a ter as informações, mas também é um fruto de uma maturação que pode chegar a uma personalidade ou pode chegar bem próximo a um grupo, mas eu acho que de qualquer forma ajuda muito a gente, em todos esses aspectos, a gente aprofundar um pouco uma pesquisa serexológica, se for prioridade para a pessoa, né? Não que seja prioridade para todo mundo. Bom, agora eu vou entrar num ponto mais polêmico. Até agora tudo bem, gente? Eu vou entrar em alguns pontos mais polêmicos agora, tá? E eu acho que vai começar a ter mais debate. São coisas que são opiniões minhas. Alexandre, pode fazer alguma pergunta dentro do que você já expôs? Por exemplo, você falou em diagnóstico evolutivo das suas múltiplas personalidades que você teve, que você tem assim alguns exemplos para trazer desde a mais remota personalidade até a mais presente de Trafares e Trafores que você acompanhou? Eu não vou citar, assim, se não for muito necessário, não vou citar nomes, tá? Porque está sendo gravado aqui e algumas personalidades, assim, eu vou falar o que eu sempre falo aqui, né, gente? Tem personalidades que a gente estuda, às vezes, que são personalidades marcantes da história, que tem gente, várias pessoas em hospício que acham que são essas pessoas. E como a gente tem uma coisa muito sensível e crítica, a gente já tem muitas pessoas que acham que a gente viaja um pouco aqui, o pessoal da Conselho na maionese, acho que a gente é meio doido. Se a gente começar a gravar muito essas informações com essa personalidade, todo mundo que acha que a gente é doido vai ter certeza. Então, eu acho que a gente tem que ir com calma com isso. Se for muito importante para alguma pergunta, para elucidar, a gente pode falar, mas está gravando, a gente edita, mas eu acho que a princípio não vai ser importante. Mas, respondendo a sua pergunta, Rosa, eu tenho retrocognição, eu estudo umas 7, 8 personalidades, mais ou menos, da história. Tem umas 3 ou 4 que eu tenho um percentual bem alto de chance de ser uma hipótese assim, que tem 90%, eu acho que pode ser realmente, né? Algumas não vieram de mim, a maioria não veio de mim, veio do professor Valdo, de outros amparadores extrafísicos que patrocinaram, tenho certeza, a projeção, porque me passavam as informações. Então, mas falando de contexto histórico, eu tenho lembrança desde de civilização mesopotâmica, Suméria, alguma coisa assim, não sabendo exatamente quem eu fui, mas o que eu estava fazendo, de poder já, na área do poder, alguma coisa do Egito, pouco depois, Grécia, a parte de Roma, algumas personalidades, e algumas possibilidades que eu estou procurando saber coisas mais remotas, um pouquinho melhores do que essas do passado, né? E tem algumas possibilidades menos
informações, assim, eu diria com menos certeza também, percentual menor de certeza para fazer uma autoidentificação mais... Então, qual Mas eu estou foi- procurando coisas melhores aí ultimamente. Qual Eu perguntei foi o uma vez para o Valdo trafar? assim, falei, Valdo, será que você não dá uma dica de uma... Em vez de falar essas coisas antigas, não dá uma dica de uma coisinha um pouco melhor, mais recente? Aí ele falou, você... A última coisa boa que eu lembro de você é como cachorro. Sério, ele falou isso na casa do Marcelo, num jantar na casa do Marcelo da Assis. Ele falou, cara, deixa eu pensar aqui, eu acho que a última coisa melhorzinha de você foi como cachorro, que eu lembro, que você era cachorro. Mas, Alexandre, o Mas é exemplo... brincadeira, Qual foi deve ter tido o algum... trafar predominante ou o trafor? Que você acha que percorreu, passou por todo esse estudo seriológico? Não, trafar é busca de poder, busca de glória, falta de empatia pelas pessoas pelos os bárbaros, pelos estranhos. Tinha bastante amizade, empatia e muita comunicação com as pessoas próximas, amigos e quem considerava da mesma cultura e as pessoas que não precisavam impor as ideias culturalmente, ideologia, que pensavam já igual. E muito pouca empatia pelas pessoas de outras culturas, dos bárbaros, dos estrangeiros e pessoas que você queria impor ideias mais civilizadas ou impor cultura, ideologias melhores. Pouca empatia, tratava mal, ideias bem vergonhosas, assim, pouca empatia realmente, de tratar os outros como nada, e os trafares, né? Muita autopromoção e muito cheio de si, muitas certezas, poucas dúvidas, assim, muito granito na testa, pouca luz entrando, pouca autocrítica baixa. Isso depois foi mudando e eu consigo comparar personalidades com 700, 800 anos, algumas de 300 anos que eu estudo, diferença, outros 400, outros 700, e realmente consigo diagnosticar como se fossem tomografias ou raio-x de uma época ou de outra e vejo alguma evolução pequena, mas favorecida pela mesologia, pela genética, mas tem uma mudança muito lenta, assim, realmente intraconsciencial. Eu vejo isso. E trafores é aquilo. Eu acho que, assim, já vi... se a gente pode considerar trafor, liderança, comunicação, alguma inteligência mental somática, mal direcionados no passado, né? Mas eu acho que a gente pode até chamar isso de trafor, assim, liderança, mas a intenção era péssima, era fazer autopromoção, ter glória pessoal, deixar o nome na história, era um objetivo ruim. Alguns desses caras até conseguiram atingiram o propósito, vamos dizer, bobo de deixar o nome na história, conseguiram isso, mas com um custo que eu acho que não valeu a pena, e com genocídio e tal, enfim. Mas tinham trafores de liderança, comunicação, inteligência, eloquência e tal, que eu vejo que é a linha lá da retrocenha, do que a gente não mudou totalmente, mas que a gente, mudando a intenção, a gente vai usar essa mesma ferramental que hoje eu reconheço que eu tenho mais para poder usar esses trafores agora para a nossa Proex, aqui é a Proex de todo mundo. Eu acho que isso que é importante. Alexandre. Respondi, né? Aqui. Dentro da teoria do restringimento intrafísico, nós sabemos que o esquecimento faz parte da evolução. Vou entrar nisso agora. Para que as recomposições sejam mais agradáveis, né? Dentro do princípio do paradireito. Como é que fica essa questão nesse contexto, esse benefício a acessos a retrovidas? Isso é para todo mundo? Vou falar nisso agora. Pode, por favor, isso. Agora eu vou entrar então nessa questão, agora que vai ficar legal. Vamos entrar num debate mais acirrado. Antes de começar, eu pretendo falar dos benefícios que eu acho que eu já tive, pouca coisa, no meu caso. Mais para o final, se a gente conseguir chegar. Eu agora vou trazer umas hipóteses que são minhas, tá? Não estou falando isso como professor, eu estou falando como pesquisador e eu como objeto de pesquisa também,
do que eu vejo hoje, do meu estudo, do meu caso, e de alguns casos assim que eu acho que dá para falar alguma coisa aqui, que você vai me permitir, o Pedro, que algumas coisas que eu vejo com ele, a gente discute. E a Thelma, não sei se está aqui. Não, a Thelma. Não. Ela não está. E algumas coisas do meu irmão também, que eu já pedi para ele, eu posso falar. Então, vamos lá. Para começar a história, eu queria falar da minha visão do papel evolutivo da ressoma. Hipóteses minhas, tá? Hoje eu enxergo, a gente discute isso desde 7 anos de idade, tá? Eu mesmo, mas hoje eu tenho mais, assim, acho que vivências, algumas coisas práticas para falar isso daqui. Eu acho que um dos objetivos da ressoma, como eu falei aqui, eu acho que dentro de uma vida física, quanto mais memória você tiver, é bom, embora algumas memórias traumáticas, e às vezes a gente vê alguns casos aí de gente que lembra de cada dia da vida, que tem informação demais, que talvez até atrapalhe, porque precisa às vezes dar foco ou ter uma seletividade do que vai ser mais útil para a pessoa. Fazendo uma analogia com a ressoma, eu acho que um dos papéis da ressoma são esses megafocos. Então, tanto no contexto ego, grupo, onde é que está o negócio? E polikármico, você pode ter focos mais adequados ao momento evolutivo pessoal e grupal. Então, o que acontece? A tua ressoma, você pode, o próprio restringimento intrafísico, e você ter planejado uma ProEx, trazer para esse cérebro não aquele universo multimilenar de informações que você tem, que deve ser muita coisa, independente de ser traumatizante ou não, deve ser tanta informação que eu acho que e tantas coisas que você tem para recompor, que se você não tiver um foco lá pensado junto com o evoluciólogo, olha, dentro do teu CMP atual, que envolve recomposições grupo kármicas e talvez alguma coisa já, não só familiar, mas um grupo karma maior, que seja, por exemplo, na nossa comunidade, a conscienciologia, um papel, uma mini peça dentro dessa área da Reurbex, que seria a conscienciologia, Atares, tem você e algumas pessoas que vão nascer nesse contexto devem ter um foco, que não é a recomposição de toda a tua fila enorme de credores do seu passado, nem lembrar de tudo isso, mas algumas coisas que tenham a ver com esse momento agora da tua ProEx e da Max ProEx grupal. Então, eu acho que a ressoma para todo mundo, principalmente para o nosso nível de intermissivista que já tem ProEx, ela tem um foco individual e de Max ProEx, e a gente tem essa seletividade de tentar, obviamente, recuperar o máximo de cons que a gente pode, mas dentro desse megafoco. Não lembrar os nossos milhares de anos de existência, ou ficar preocupado com todo mundo que eu já prejudiquei. Eu tenho uma família que veio agora comigo aqui, a minha família crítica, meu pai, meu irmão e minha mãe, são de uma vida que eu já localizei, são as pessoas daquela época. Eu provavelmente devo ter decidido ou aceitado lá a sugestão, a irresistibilidade dos evoluciólogos de que essa vida seria uma vida importante, talvez para mim ou para o grupo da gente saudar ou melhorar nesse momento. E eu estou tentando mexer com isso. Acho que se eu tivesse muito mais informação que isso, eu ficaria totalmente desbaratinado, seria muita informação. Não sei se minha cabeça ia aguentar, se eu ia ficar mais pirado ainda do que eu já sou. Então, eu acho que a ressoma tem essa questão dela ser mega focal. E acho que o esquecimento e o restringimento tem essa função, além das funções que a gente fala óbvio, você esquecer determinados traumas e autoculpas para você focar nesse momento, mas é mais ou menos a mesma coisa. Que é o meu segundo aqui, se você puder voltar, Robson, é a minha segunda aqui, por exemplo, no ego karma. Agora falar de cada contexto kármico. No ego karma, previne autoculpas e traumas,
óbvio, você não vai ficar lembrando de tudo do teu passado, né? Que você vai ficar focando nas oportunidades de melhorias pessoais atuais, do seu momento evolutivo, as suas autorreciclagens prioritárias nesse momento evolutivo. Outra coisa, no grupo Karma, e ainda respondendo a tua pergunta, Marlene, viabiliza reperspectivações pontuais de relacionamentos pretéritos e recomposições prioritárias nesse momento de interprisões críticas, mas prioritárias para o momento. Para o seu momento evolutivo pessoal, para o seu CMP, agora, e para o do seu grupo também. Então, Alexandre, eu conheço muito, sei que você pesquisa e sabe distinguir o que é o objeto da pesquisa, o pesquisador. Para mim está tudo certo, porque assim, você é uma pessoa muito próxima e a gente conhece muito. Mas a minha preocupação é no sentido assim, de que tem gente que não tem condição ainda, né, maturidade, holomaturidade, para acessar determinadas vidas passadas. Isso pode prejudicar, né, e muitas vezes é patrocinada por mega assediadores. A gente vê crianças tendo retrocognições. E isso, então, assim, eu imagino que nas suas pesquisas você deva falar isso. A minha próxima transparência, minhas 3 próximas transparências, vou falar desses critérios e exatamente do outro lado dos benefícios, que são os prejuízos ou os cuidados. As profilaxias. São minhas próximas transparências. Ok. Marlene hoje está danada diante da televisão. Ela fala, vem a transparência. Fala, vem a transparência. Está em cima. Não, mas é porque ela está atenta, porque eu acho que realmente é uma coisa que quando se apresentam um lado do benefício, você tem que realmente mostrar a contraparte, que são os cuidados, realmente. É muito importante. Eu acho que está em cima do lance ela. Antevisão. E ela não viu minha... Isso. Senão o pessoal vai pensar, armado? Não. Está prestando atenção. Está prestando atenção. Não. Bom, gente, para... Alexandre? Robson, por favor. Então, para finalizar... Alexandre, pode falar, que é em cima do tema? Tá. Não está funcionando. Bate mais um pouquinho, insiste um pouquinho. Aproveitando que o último que você falou foi de Grupo Karma, no caso, já que nessa vida atual você está com um irmão gêmeo, acontece alguma dinâmica diferenciada ou específica nesse processo de estudo de retrovidas? Muitas. Tem dia que eu vou vir aqui falar, eu consigo te dizer aqui só sobre genialidade. Tem um monte de coisa que a gente estuda, tem muitas particularidades em relação à ressomatologia, a exatamente isso que eu falei agora, reperspectivações pontuais de relacionamentos pretéritos mais críticos e recomposições prioritárias de interprisões críticas para esse momento agora. Pedágios e tal. Óbvio, depende das pessoas poderem ressomar na mesma época, mas isso faz parte, acho que, de um maxi planejamento que a gente também participa, mas a gemelidade, que é um assunto para outro dia, te dá, inclusive, a prerrogativa ou a vantagem de você conseguir pegar... Eu e meu irmão somos gêmeos univitelinos, então você pega uma genética praticamente igual, você consegue descartar fatores genéticos e o que sobra? A mesma mesologia a gente viveu até 20 anos de idade. E a genética é igual, o que sobra? Sobra a paragenética. Concorda? Você tem 2 pessoas com a mesma genética, que viveram 20 anos juntas. O que diferencia essas pessoas? A paragenética, a bagagem, a holobiografia dela, a paragenética. Então é um caso super legal para estudar isso, mas é um tema de outra palestra. E já aconteceu de um ter, sei lá, uma projeção ou retrocognição mais para o outro do que para si mesmo? Pelo fato de vocês serem gêmeos? O meu irmão tem mais experiências assim, parapsíquicas e várias coisas assim, que ele vai falar no dia da palestra dele. E eu, olha, sinceramente, eu sou um pouco casca grossa, eu tenho uma hipomnésia que eu acredito que, pelo relato de muitas pessoas, eu tenho, às vezes, projeção lúcida, mas eu lembro de muito pouco, assim, não tenho muito parapsiquismo para te dizer, para ficar te devendo essa aí. Alexandre, então a sua pesquisa não é embasada na retrocognição
Baseada em estudo e para fontes fidedignas. É isso? Também tive 3, vou falar disso aqui, tive 3 retrocognições bem legais, mas ela não foi o start dessa pesquisa, não foram as retrocognições, foi muito martelado o Valdo desde de 96. Então, fontes fidedignas para fontes e pesquisa, sim, né? Sincronicidades. Foi, vamos dizer, um movimento centrípeto, desde lá da década de 90, começou pelo Valdo e outras pessoas a me dar muita informação. Eu falei, pô, mas de onde vem tanta informação? Deve estar querendo me passar alguma coisa. E que acentuou também depois com a minha vinda aqui para Foz. Eu só tive retrocognições depois, mas que as retrocognições corroboram, e coisas que eu achava que era viagem totalmente da maionese, até do professor Valdo e de outras pessoas, com o passar dos anos, começaram a fazer sentido, mas, realmente. Alexandre... Eu achava que não tinha nada a ver, que era impossível. E, realmente, o que acontece, talvez, com muita gente aqui, cada um tem a sua história com o Valdo. E, os anos vão passando e coisas que você rechaçava totalmente e vão começando a cair a ficha e fazer sentido. O quebra-cabeça vai... E só para reforçar, pelo seu relato, dos 20 anos juntos, tal, o fato genético, a mesma genética, você ter hipomnésia e humano não, de novo, faz, para mim, pelo menos a minha interpretação, faz uma remissão direta à paragenética, à história. Por que você veio com esse lapso mnemônico e ele não? Ou seja, de novo prepondera um viés, para mim, paragenético. Eu não vou entrar nisso agora, tá? Assimilei com a Marlene, estou antecipando. Eu não vou entrar nisso agora. Tem fatores gestacionais, tem um monte de coisa. A gente tem muitos acidentes gestacionais. Agora, provavelmente o cara é macrossoma, bravo, né? E eu não tenho o mesmo nível. Né? E você... Mas também, peraí, se você tivesse macrossoma XYZ e se foi submetido a algum percalço durante a gravidez... Mas eu só vou te dar um toque. Uma mesologia, por exemplo, muito braba. Um dos gêmeos que nasceu com o dobro de peso do outro. Um nasceu com 1 quilo, ele quase 2. Eu nasci com um cordão enrolado, com hipóxia. Hipóxia, eu sei disso. O pediatra disse para mim, não compra 2 enxovais que você vai jogar o dinheiro fora, que só vai nascer um está morto. Então, você pode ter danos ali, eu nasci com 6 meses. O pré-frontal está se formando, tem dano, muitos danos. Então, a gestação já é mesológica. A paragenética é antes. A gestação, ela já é mesologia. Sim, já está intrafísica. E a paragenética também você pode recuperar, você pode ter nascido mal, porque a paragenética não se manifesta só na vida fetal ou antes. Ela é recuperação de com durante a vida. E ela tem com para recuperar, ele também. A paragenética, ela se manifesta durante a vida também, não é só na hora de nascer. Eu posso, talvez, eu estou meio velho, mas acho que dá para recuperar uns cons ainda. Né? Então, mas voltando. Então, pode voltar, por favor? Então, o último ponto ali, o polikarma, que eu botei, essas são as hipóteses que eu acho o papel da ressoma. Né? A Tares atacadista, em tempos agora de Heuerbeck, que a gente está em tempos de Heuerbeck, todo mundo entende o que eu quero dizer com tempos de Heuerbeck? Agora, em tempos de Heuerbeck, a gente, como mini peça de uma coisa que a gente está vislumbrando aí, que a gente não sabe direito o que é, mas tem uma ideia, porque a gente está com restringimento, mas a Tares atacadista, ela oportuniza para muitos de nós que têm o passado pesado e uma fila grandinha de credores, oportuniza o quê? Uma recomposição em escala. Pensa nisso. Isso é bom para Heuerbeck, porque o que acontece? Heuerbeck precisa agir em atacadismo, dar uma melhorada nas comunex, no extrafísico, para viabilizar uma melhoria, um salto de patamar no próprio planeta. Eles precisam começar pela parte extrafísica, né? E com as transmigrações e tal. Mas talvez, como a gente tem muita dívida, se isso estiver muito parcelado em muitas parcelas, numa ressoma agora crítica, você pode estar focando numa parte mais crítica da tua história, que vai te dar, que faça um investimento em você, te dê até uma para-segurança para isso,
muitos de nós, não estou falando do meu caso, estou falando de muitos de nós, e você, ao mesmo tempo que você vai estar ajudando a Reobexa, a Reobexa está te ajudando a você poder fazer uma recomposição através da Tares Atacadista em massa, porque, imagina, você fez um genocídio no passado, matou 2 milhões de pessoas. Se você tiver aqui 700 anos cada pessoa, você vai precisar meio que da eternidade para resolver. Vai ser 50, né? Piorou. Né? Então, isso que é legal, a gente está numa vida crítica hoje, com muito acesso à informação, tecnologias, internet, poliglotismo, que a gente pode fazer, às vezes, a recomposição, em vez de fazer um a um, a gente pode ter essa possibilidade de fazer uma recomposição em escala, que eu acho que vem ao encontro dos nossos interesses e ao encontro do interesse da Reobex. Tá bom, gente? Eu vou passar agora para a próxima, por favor. Agora, eu queria fazer essas considerações aí que a Marlene tocou. Alguém falou? Alguém 10 e 11, dá tudo certo. Então, vamos lá. Gente, considerações agora. Agora eu vou entrar, acho que, numa parte um pouco polêmica mesmo. E aí eu vou querer a participação de vocês. Depois disso, eu vou falar dos benefícios, vou falar da minha casuística pessoal, se der tempo, do que eu acho que eu já auri, já adquiri de benefício com esses poucos anos aí de pesquisa, de autopesquisa serexológica. Antes disso, eu queria fazer o contraponto dos benefícios. Eu acho que os benefícios são seríssimos, é importante a gente ter informações do nosso passado. Mas eu queria começar lendo o primeiro ponto aqui. São considerações pessoais sobre a autopesquisa serexológica. Dá para apagar mais uma luzinha aí? Alguém poderia apagar só mais uma ali para ficar... Porque eu não estou enxergando direito ali. Pode ser? Não, pessoal ali... Cadê o... Obrigado. É a de cima. É a primeira de cima da cúpula ali. Uma das duas. Então, gente, vamos lá. Vou começar com uma frase que o Valdo sempre falava aqui, me falou muito isso aqui. E para todo mundo, né? Informar uma consciência... Mais uma. Isso, obrigado. Informar uma consciência sobre suas retropersonalidades não deixa de ser... faltou um ser aqui, tá? Não deixa de ser derrogação de lei, uma derrogação de lei, com consequências para o informante, para o informado e para seu grupo evolutivo. Toda hora o Valdo falava isso. Os motivos, acho que são meio óbvios, né? A ressoma, até certo ponto, a ideia principal, assim, pelo menos assim, para a maioria de nós, você tem um megafoco, você tem um restringimento intrafísico e você não lembrar das bilhões de experiências que você tem, que podem ser traumáticas, e principalmente dos relacionamentos pretéritos, aí, você poder respectivar, renovar os relacionamentos, né, com pessoas da sua família e tudo. Então, obviamente, é uma derrogação de lei, não deixa de ser, ele falava, né? Derrogação não é, né? Que se fosse totalmente contra a lei, não conseguiria fazer, mas vocês entendem o que ele queria dizer com isso, né? Então, e tem consequência para todo mundo. A pessoa que informa, e por isso que eu acho que no caso do Valdo, se o cara tipo o Valdo, que eu acho que tinha muito parapsiquismo, ao mesmo tempo tinha muita inteligência evolutiva e discernimento para saber o que revelar, e que casos ele revelar, para que pessoa ele revelar, em que momento para aquela pessoa ele revelar, se a pessoa estava num momento, não só se a pessoa poderia ouvir aquilo, mas em que momento, se ela estava num momento propício para ouvir aquela revelação, aquela informação sobre o passado dela. A gente vê, e ele diz que já teve problemas com isso no passado, a gente pensa que talvez uma grande coisa para a gente seja, enquanto a gente não tem um parapsiquismo do mesmo nível, de estar acessando informação aí sobre a vida de todo mundo, talvez seja uma salvaguarda a gente não ter esse nível de parapsiquismo enquanto a gente não desenvolve uma
uma inteligência evolutiva, uma cosmoética capaz de talvez segurar 99% da informação que você tem para poder passar 1% que vai ser útil para a pessoa. E, Alexandre, só para reforçar, toda vez o professor Valdo mencionava, olha, eu dei essa informação porque eu tive uma convalidação extrafísica. As consciências amparadoras falavam, Valdo, pode liberar a informação. Ele, de moto próprio, per se, ele não avançava o sinal. Assim, só para reforçar, unicamente considerado, não. Ele tinha... Por quê? Qual é o problema disso? Muitas vezes ele dizia que algum caso ou outro partia dele que ele já tinha uma relação mais próxima com a Valdo, pessoa. fala, né? Vinha até quase um commandment. Mesmo assim, por quê? Porque não basta você ter a informação. Eu acho que você tem que saber, às vezes, para você passar 1% de informação para uma pessoa que vai ser útil hoje para ela, ele talvez soubesse tanto mais sobre que ele tem que omitir 99% para falar 1% que vai ser útil. Mas o resto ele omite, porque se ele falar aqueles outros 90 e tanto por cento, vai dar na cabeça da pessoa, não vai ser útil, vai atrapalhar. E assim, pensando na média de temperamento aqui de nós, né? Para você ter essa self-regulation, esse autocontrole do que, nossa, se você escorregar e passar da conta, muito fácil. Robson, então esse era o primeiro, né? O segundo ali, gente, a disponibilização das informações, isso é conclusão minha, parece ser baseada nas necessidades e condições do momento evolutivo, CMP, pessoal e grupal, e nos saldos holocárbicos, se o Pedro quiser me corrigir aqui, que ele é especialista nesse assunto aqui, dos envolvidos, quer dizer, da própria pessoa e nas envolvidas nas repercussões das revelações, que nunca afeta, sempre tem as reverberações, né, nas pessoas próximas, né? Nos vários níveis do nosso grupo Karma, desde o mais próximo até alguns outros. Tá, gente? Isso aqui, todo mundo entendeu? Tá, isso é uma hipótese minha, vocês podem discordar. A última, que eu vou falar aqui, que eu não consigo ler ali, é a autopesquisa holobiográfica e a consequente ampliação da autoconscientização serexológica, né, de uma consim, parece ser um processo gradual de maturação crescente, como a ampliação da autoconscientização multidimensional. Eu estou fazendo uma analogia do aumento da lucidez multiexistencial com o aumento da lucidez multidimensional, que já foi a ideia do Pedro quando ele lançou esse verbete, da AS, contrapondo a AM. Eu acho que tanto um quanto o outro, não adianta a gente achar que vai ser do dia para a noite, é uma coisa que está começando agora essa vida, vai levar vidas, para a nossa própria proteção e para a segurança. É uma coisa que tem uma parasegurança, se existe o investimento da Reobex, existe essa preocupação também de não ser uma coisa muito ansiosa ou muito rápida, para dar tempo de maturar, da pessoa amadurecer, e não vai acontecer de uma hora para outra, porque são conquistas evolutivas que vão ser aos poucos. Então, da mesma forma que a gente já viu que a projeção lúcida não é a coisa mais fácil do mundo, que a autoconscientização multidimensional é uma coisa que vai ser conquistada, galgada de forma gradativa, eu acho que vale o mesmo para a autoconscientização multiexistencial ou serexológica. Tá? É a minha opinião, pelo que eu tenho visto. Bom, eu mudei aqui, mas não mudei aqui. Peraí. Continuando, gente, parece sempre existir uma razão prática para o aumento da autocosmovisão e autocognição holobiográficas. Um propósito útil a repercutir nas proexes pessoais e grupais. Tá? Isso aqui, a frase fala por ela mesma, né? Não tem muito o que explicar. Parece que sempre há riscos, aí que eu vou começar a falar envolvidos e condições ou critérios a serem respeitados. Tá? Condições ou critérios.
a intencionalidade cosmoética e a interassistencialidade parecem orientar o discernimento quanto ao timing. Timing todo mundo sabe o que é, né? É o tempo certo. Pode falar. Oi? É um M só? Desculpa, gente. Ao tempo, quer dizer, se já está na hora de falar ou não, quer dizer, essa não ansiedade, mas essa preparação, esse follow-up para ver se a pessoa está pronta para receber a informação, né? Foi com 2 M's, porque tinha um A. O follow-up tem 2 L's, mas está errado. A forma disso ser passado e aqui até um jogo de palavra, mas é a relevância da revelação. É assim, ela é tão relevante que precisa ser falado realmente, né? Então, assim, primeiro, é uma informação que realmente precisa ser passada. Se realmente precisa, se ela é relevante, de que forma que eu vou passar isso e com que timing? O que eu vejo que o Valdo fazia? Ele lançava uma pontinha do fio da meada, via como é que a pessoa, isso ao longo dos anos, como é que ela reagia, aí tinha um movimento dela, ela ia falar mais uma coisa e falava, o cara não está totalmente biruta, tá? Fez uma pergunta coerente, ele andou um pouquinho, aí ele falava mais uma coisinha, no dia que ele queria, né? Não adiantava você perguntar muito. Aí outro dia você falava mais uma coisa, aí ele fingia que não percebia, mas percebia que se você... E aí, assim, eu acho que ele funcionava desse jeito. Então, ele tinha, além dele ter a informação, eu acho que o mais importante é o seguinte, ele tinha, e os nossos amparadores, por exemplo, em 2 retrocognições que eu tive, que me mostraram muita coisa, e essas retrocognições é que me fizeram ter uma autoidentificação mais séria dessas personalidades mais marcantes que eu andei falando, muito mais sérias do que o Valdo ter falado. Porque o Valdo ter falado é importante para mim, o Valdo tem precedentes assim, e me mostra que aquilo ali é sério. Mas as minhas retrocognições, gente, eu acho que isso deve acontecer com todo mundo. As suas experiências pessoais é que devem ser as maiores fortalecedoras das suas convicções e do aumento do seu percentual de certeza sobre e não a hipótese, pode ser do Valdo ou de outra pessoa, mas aquilo é uma hipótese de outra pessoa, tá? E aquilo não substitui a sua pesquisa e a sua experiência pessoal. A aplicação direta, né, do princípio da experiência em elogia, senão sua vivência direta. Vai, embarca... A vez que eu tive lá a minha retrocognição, eu já tive 3 retrocognições sérias. A que eu tive mais séria, eu era um general lá romano, não tinha empatia nenhuma, eu estava tomando tudo que tinha de milhares de pessoas, eu mandava lá no monte de soldados, lá numa cavalaria, mandava tirar todos os pertences, os espólios, assim, que era como eles ganhavam dinheiro, né? Todos os espólios daquele povo lá conquistado. Expoliação, o substantivo. Era uma expoliação, tirava todos os espólios de todo mundo e ainda escravizava todo mundo, que era outra fonte de renda. Não tinha empatia por aquelas pessoas. Eu sabia exatamente como eu pensava. Foi vexaminosa durante aquela experiência, mas, ao mesmo tempo, tinha, acredito que um amparador, que eu não me lembro das palavras, ele passava para mim, telepaticamente, mentalmente, sei lá, por bloco, quem era eu. Quem já viu aquela série da HBO lá do Roma, o cara grandão lá que estava cruzando o Rubicão, era bem parecido a cena. Que era um ambiente rústico, eu achava até que aquilo ali, falei, isso aí não é imperador, nem nada, porque está no meio da selva. Imperador era tão burro que imperador, para mim, estava no trono. Falei, esse cara não é imperador, não está no trono. Isso aí está ali no trono. Não sabia nada de história, hoje estou sabendo um pouquinho mais de história. E aí, quando eu vi aquilo ali, ao mesmo tempo que era vergonhosa a forma como eu via as pessoas, que assim, eu via como um nada, eu falava, vou tirar. E eu falava para o pessoal assim, ó, tira tudo desses pés rapados, pode tirar tudo, todo mundo. Porque era um povo bárbaro, que não era o meu povo, e eu ia dar a chance para eles de se tornarem pessoas talvez escravos, se tornarem pessoas livres, mais civilizadas, cidadãos da mesma ideologia. Era horrível. E para mim veio a ideia, na hora, de que, olha só,
eu estava passando uma crise financeira com meu irmão, que eu acho que foi o que precipitou, a gente estava meio deprimido, porque talvez tenha sido muito pontual, muito assistencial, o timing que eu falei, né, bem correto do amparador. Falou assim para mim, olha, esquece esse problema financeiro que vocês estão passando, que a gente estava deprimido não só pelo dinheiro, mas por ter sido passado para trás, por ter sido otário, que eu fiquei chateado por me sentir um otário. E estava deprimido. O cara falou, não, esquece, está barato para você isso aí. Olha o que você fazia, isso aí é sair na diurese, isso aí não é nada. Perto do que você fazia, esquece isso aí, essa besteira. E aí, isso aí tem seu motivo, por causa do passado, vai te ajudar, você está sendo vítima. Essa vitimização sua, não foi você que cavou, vai te ajudar na sua recomposição, como o Valdo falava. E eu e meu irmão, o que a gente fez? Nos juntamos, em vez de ficar valorizando e ficar pensando mal das pessoas, a gente tocou para frente. Foi muito, para mim, foi uma lição. Em vez de voltar daquela retrogressão aborrecido ou com vergonha, óbvio que é vexaminoso. Você mudou mesmo da hora para... Eu mudei. De revoltado para, não sei se resignado a palavra, mas... Vamos lá pegar o apartamento, esquece a gente esse negócio. Focou, mudou o foco, mas... Mudei o foco. Mas aquela revolta e tal, e sensação de ter sido passado para trás, foi substituída. Foi bem rápido, mudou mesmo. Tanto que eu pensei assim, não, o cara teve... Porque meu irmão não tem tanta coisa parapsíquica assim, né? Agora que está começando, ele é bem da descrenciologia, né? Por outro lado, é melhor até do que eu e outras pessoas que têm mais parapsiquismo. Fala mais alto. Mas realmente aquilo dali, eu falei, pô, foi uma coisa séria que aconteceu mesmo. Porque o cara mudou de atitude, tudo. Mudou o nosso rumo, foi muito importante. Mudou o humor. Não acho que foi o Valdo, sei lá, não importa de onde foi. Foi alguém, um amparador que tinha, eu falei, não só tinha a informação, mas sabia o que podia me mostrar. E a hora de mostrar. Então, eu acho que isso que é importante para a gente. Eu acho que a nossa ignorância, às vezes, e um parapsiquismo até determinado ponto limitado, é limitado pela nossa cosmoética. Eu vejo assim, porque na hora que a gente tiver muita informação sobre a vida dos outros e você não souber discernir o que você deve dizer ou não, você pode se enrolar cada vez mais e enrolar os outros. Eu vejo assim. Pode voltar a transparência? Então... isso que eu falei foi esse negócio do timing, né? Esse exemplo que eu dei. E, por final aqui, a autopesquisa holobiográfica sadia, por mais aportes, orientações e monitoramentos, assim, acompanhamentos extraconscienciais de fora, aportes de fora, que ocorram, parece também ser um processo de contraparte anímica e voluntária. Ativo... Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Ativo, participativo e investigativo, com a vivência prática embasando. A vivência prática do binômio pesquisador-objeto da pesquisa. Então, com uma certa isenção mesmo, eu, quando começava com essas informações, eu tinha muito pouca autoestima. Eu primeiro comecei a ficar muito orgulhoso, porque todo mundo ficava perguntando. Minha mulher também não aguentava mais, todo mundo perguntando, tal, porque todo mundo fica curioso, né, e tal. E eu fiquei até meio orgulhoso, tal. Depois eu passei por uma fase que eu fiquei deprimido, e agora eu estou falando porque eu estou numa fase assim, neutra. Eu realmente estou enxergando como, assim, entro meio que despojado, assim, não quero nem defender, nem acusar, não vou ficar defendendo guerra, mas também o momento era outro e a gente está tentando melhorar, e eu acho que a retratação é importante, mas você fazer essa pesquisa, que você é o pesquisador, todos nós aqui somos pesquisadores, mas você enxergar realmente com você como um objeto de pesquisa e tentar uma certa neutralidade nessa pesquisa autobiográfica, como em todas as outras pesquisas de outras áreas aqui na Conscienciologia, eu acho que é. Mas nesse caso, eu acho que a isenção é bem. E a calma, a não se precipitar, querer confirmar. Olha, na retrocognição mais autêntica que você tem, gente, não tem crachá da Globo dizendo o teu nome. Não fala. Você é o fulano tal, nem está escrito na testa.
certeza, 99% de certeza, eu não tenho nem de que eu estou aqui agora, se eu não estou sonhando, que eu sou eu mesmo aqui. Falar que tem 90%, que tem 100% de certeza, eu acho que é um processo muito subjetivo da pessoa. Ela é uma coisa complicada. E o que importa é o que você pensava, o que você errou, o que você pode fazer com aquilo agora. Eu acho que é o mais importante. Não desestimulando as pessoas de chegarem numa identidade, que eu acho que tem gente aqui que tem muito mais condição que eu e parapsiquismo para chegar numa identidade e tem maturidade tranquilamente para ter essa informação e sofrer menos do que eu sofri, porque eu sofri. Eu fiquei orgulhoso primeiro, depois fiquei deprimido, já tomei muito na cabeça esses 3, 4 anos, e agora é que eu acho que está dando uma assentada, mas eu continuo bem, ainda preocupado. Alexandre, você tocou num ponto que talvez seja, eu penso que seja muito relevante. Muito o quê? Relevante, desculpa. Que foi a questão do porquê, né? Então, para que serve essa retrocognição, para que serve essa ampliação da autoconscientização serexológica? Então, se você pudesse falar um pouquinho mais disso, no teu caso, se der tempo. Eu vou falar do meu caso agora. Se você esperar 5 minutos, eu vou falar do meu caso. Você queria, é isso que você está perguntando, do meu caso. Tá. Tem 2 transparências antes aqui. Então, gente, aí aqui tem uma outra... transparência não, né? Slide. Tem uma coisa que eu chamei aqui de hipótese. São critérios que eu acho para revelações holobiográficas. Eu acho que é uma coisa que é importante para a gente aqui, não tendo o Valdo aqui, para o que a gente aprendeu com o Valdo. É a minha opinião, tá? Posso estar totalmente errado aqui, hipótese minha. A primeira, desempenho proexológico. Isso aqui são critérios ou condições, baseado naquilo que você falou, que eu acho que são cuidados que você tem que ter na hora da gente falar de personalidade consecutiva, retropersonalidade, né? Lembrando que nem sempre são consecutivas, às vezes são intercaladas. Intercalados. Desempenho proexológico pessoal e grupal. Essa é uma que eu botei ali. Então, são algumas hipóteses cretinas e perguntas cretinas para as hipóteses cretinas. Há boas chances de melhoria do desempenho proexológico, ou seja, são critérios para se quando vai revelar ou não informações, ou de amparadores, ou quem quer que tenha informações que acha que são fidedignas sobre outra pessoa. E eu acho que isso deve ser uma lógica também dos amparadores, do Valdo. Há boas chances dessas informações se traduzirem em melhoria do desempenho proexológico da pessoa atualmente? Há investimento da Reurbex ou mérito? Mérito, quando eu falo ali, é tanto pessoal quanto grupal. Vocês entendem essa pergunta, gente? Isso eu acho que é um pouco polêmico. Não sei se vocês concordam com isso. Isso é o que eu consegui captar até agora de como o Valdo falava, o que eu vi, ele levava isso aí em consideração. Tá? A segunda, economia de males, que a gente pode dizer que é um custo-benefício, uma avaliação do ônus versus o bônus, né? Evolutivo de uma revelação desse tipo. A pergunta seria aí, a pergunta cretina. Intraconsciencialmente, a revelação vai ajudar mais do que atrapalhar a consim e o grupo de influência dela? O que significa isso? No final das contas, vai ser mais útil, não vai deixar a pessoa meio pirada, ela não vai começar a ficar com muita culpa, ela tem condição de arcar com a culpa e com aquelas informações que ela vai estar obtendo do passado brabo dela. No frigir dos ovos ali, o saldo daquela informação, talvez não naquele momento, mas a pessoa tem que ter discernimento. Daqui a algum tempo, é essa pessoa com a bagagem do que ela é como consciex e do grupo, para saber essa informação,
Porque ele não falava só para mim, falava aqui as coisas, para todo mundo, para várias pessoas ouvirem. Ser indicado ou não nesse caso, quer dizer, cara, tinha que ter esse tipo de prospectiva. Né? E isso eu estou falando intraconsciencialmente, se a pessoa aguenta aquela informação, se ela não vai surtar, se ninguém vai surtar com ela, se as outras pessoas não vão ficar intraconsciencial. E a outra, que eu acho mais séria de todas, que é a terceira, que é a avaliação das repercussões das evocações multidimensionais e multiexistenciais. Essa que eu acho que é a pior de todas. A pergunta é aqui, que eu não estou conseguindo ler ali. Já houve identificação e localização prévia pelos credores? Já houve essa identificação prévia que está sendo passada pelos credores? Caso já tenha havido, isso eu já ouvi do próprio Valdo, tá? Já falou para mim isso umas 2 vezes. Eu falava para ele, pô, cara, mas por que você está me falando essas coisas se você diz que é péssimo você revelar super perigoso revelar uma coisa dessa para uma pessoa que todo mundo os assediadores dela vão identificar, todo mundo do passado vai identificar ela e vão matar ela. Eu falava, matar por quê? Porque, por esse motivo aqui que eu vou ficar intraconsciencialmente, vou ficar com culpa, vou ficar surtar. Ele falou, não é porque você vai surtar e se matar, não. Eles vão na hora que você estiver dormindo, eles te tiram do corpo e te matam. Ainda vão te dar vão dizer que é falência dos órgãos, eles vão te matar, eles matam a mesma pessoa. Então, não dá para ficar localizando qualquer pessoa. E eu falo, tá, mas como é que você me botou nessa furada? Ele falou, não, porque no teu caso, todo mundo já sabia, você é o último a saber. Você já tinha sabido disso em outra, marido traído. Ele falou todas as letras, já falou isso várias vezes aqui na minha literatura. Todo mundo extrafisicamente já sabia, você em outra vida já soube isso, extrafisicamente você já sabe há mais tempo, e você já tinha, inclusive, condição de saber nessa vida sem eu precisar te falar. Só que você está totalmente perdido, você está mal, não está sabendo de nada, e é melhor você saber, porque está todo mundo sabendo, os caras estão em cima de você, então é melhor você saber. Vai te ajudar mais do que não saber. Então, cada caso é um caso. Então, nesse aspecto, tinha gemelidade de desconhecimento também? O seu irmão não sabia nada a respeito dele? Não, a gente não sabia nada de nada. Nenhum dos dois? A gente nunca se preocupou com esse tipo, eu estava falando, eu estudava espiritualismo, nunca me preocupei com nada disso, nem o meu irmão, de quem foi, quanto menos militarismo ou política, achava que não tinha nada a ver com isso. Não, pode voltar. Então, respondendo essa pergunta aqui, já houve identificação e localização prévia dessa consim pelos credores? Então, a conclusão que eu cheguei, pelo que o Valdo me falou, é o seguinte, se a resposta for sim, aí é a lógica que ele me passou que ele usava, né? ou o Serenos lá, que há investimento da Reubex em parasegurança e ou mérito pessoal e grupal para essa informação ser passada? Ele falou que, no meu caso, tinha parasegurança e tinha mérito aqui das pessoas, porque envolvia informações porque o grupo precisava. E já tinha parasegurança, e a primeira resposta foi sim, né? Quer dizer, não era informação, não ia fazer uma evocação nova que ia atrair um monte de gente do passado, porque eles já sabiam, já tinham localizado. Segundo, hipótese do Valdo, que hoje eu acho que faz sentido pelas repercussões que eu tive depois. Se a resposta for não, ou seja, ele olha para uma pessoa e vê, nossa, pessoa não foi localizada ainda. Aí, o que ele fazia? O benefício da revelação supera o ônus da evocação? Eu acho que isso é para pensar. Como o nosso tempo está esgotando, eu vou passar para a minha vivência pessoal aqui. Antes disso, eu acho que tem 3 cenários aqui, ó. Tem uma hipótese de 3 cenários. Eu acho que nem todos os casos que houve aqui de revelação de personalidade, tem um monte de casos aqui, são iguais. Tá? Não acho que sejam iguais. Eu realmente acho que são diferentes. Eu botei 3 casos aqui. O caso do Pedro, o meu caso, e um caso de várias revelações que o Valdo fez de linha serexológica das pessoas. Fala, não, fulano de tal é da monarquia, o outro é intelectual, o outro é do judaísmo, né, o outro é da... Não sei se a Laura está aí. Da monarquia, tem um de cada, né? Aqui, deixa eu ver.
artista tem um monte. E etc, militar, né, eu então, e outros. Que é uma linha de identificação serexológica que é tão importante quanto. É uma revelação muito importante para a pessoa pegar o fio da meada, e ele já dava a indicação que era para a pessoa, vai fundo que você tem benefício com a pesquisa. São 3 cenários diferentes. Se a gente for olhar aqueles critérios ali anteriores, eu acho, por exemplo, são critérios diferentes. O caso, por exemplo, do Pedro, na minha avaliação, é um cara, não é que não tem enrolação nenhuma, ele é um cara que já tinha essa informação, ele também já sabiam, as consegues já sabiam dessa informação dele, na minha opinião, mas a localização dele está bem mais resolvido que eu, tem a fila de credores e o nível o bolo karma dele, esse é o bolo que ele está enrolado, o bolo karma dele é menor do que o meu bolo karma. Eu estou mais embolado nas minhas interpretações. Eu acho que o meu saldo bolo karma é pior. Então, eu acho, sinceramente, não estou falando isso para depreciar nem para puxar o saco dele, sabe que eu não sou de ficar puxando o saco. Então, são contextos diferentes que eu acho que nos critérios aqui que eu falei, são avaliações um pouco... Deixa eu voltar aqui. São avaliações um pouco diferentes na hora de se passar uma informação ou outra. Eu acho que faz diferença, sinceramente. Faz bastante diferença. Na economia de malhas ali, tanto para a estrutura intraconsciencial psicológica que ele vai ter para digerir essas culpas, informações que é diferente da minha, e o Val, talvez por conhecer bem ele, bem a mim, que eram amizades talvez raríssimas, próximas, assim como muitos outros, ele pudesse fazer essa avaliação, quanto na terceira ali também, que é as avaliações das evocações multidimensionais e multiexistenciais desses casos. Então, acho que no meu caso, eu estou com um problema um pouco maior na mão, eu acho, tal. E, no caso, teria um terceiro cenário, que é outro tipo de avaliação, os critérios são também os mesmos, mas pode ter gente que ele fale assim, olha, eu não vou falar de personalidade consecutiva dessas pessoas, porque talvez o ônus seja pior do que o bônus nesse caso. Então, deixa a pessoa, talvez simplesmente, não pela pessoa, mas pelo momento que a pessoa está vivenciando, talvez ela tenha a mesma condição que a gente tenha de saber, mas pelo follow-up que ele está fazendo da pessoa, a pessoa não está preparada ainda, ela tem que passar, está construindo uma casa, está passando por um problema familiar, então está esperando, às vezes, um momento mais propício. Isso não quer dizer que essas pessoas não possam saber a sua identidade ou que elas não vão lidar bem com isso. Às vezes só não é o momento ou não é a prioridade do grupo. Eu posso fazer uma pergunta? Estava revendo aqui, você colocou critérios de revelações, né? Aí alguns você colocou que foram revelados a personalidade e outro a linha serexológica. Daí grupos de contexto, militar, monarquia... E às vezes a mesma pessoa, tá? Desculpa interromper. No meu caso, algumas personalidades foram faladas, 3 ou 4, e outras falou a linha e eu estou pesquisando. Isso, mas para autopesquisa. O professor Valdo falou o contexto onde eu estava, né, que é dentro da monarquia, e ele falou algumas possibilidades de papéis que eu passei. E uma personalidade para estudar. Nesse caso, eu fiquei me questionando agora se... Ele não disse que eu fui essa personalidade, ele falou né, que estaria nesse contexto para estudar, enfim. Eu fiquei me questionando se isso já significa que eu já fui identificada extrafisicamente pelos credores, entendeu? Você acha que tem lógica isso que eu estou pensando? Olha, não sei. Você que vai conseguir avaliar melhor isso. Eu não sei exatamente como. A gente pode conversar depois, assim. Eu não sei, não vou te dizer isso, assim. Eu sei o que eu já percebi dele. Pelo que você está trazendo... Pela forma que você me dizer que ele te falou, eu posso dar uma opinião. Sim, lógico. O tanto que ele já me falou, eu vejo como é que era o modus operandi dele ao longo dos anos, como é que ele ia soltando a informação e como, principalmente, que ele fazia o acompanhamento de como que estava repercutido na pessoa, se ele avançava ou não, entendeu? Agora, sim, nesse caso às vezes ele fala uma pessoa para você estudar e você é daquele grupo.
Sim, já é uma lógico. linha sexológica, já é muito. Já está naquele contexto. Já está ali próximo, já está naquele contexto. Então, mas isso acho que cada caso é um caso, a gente pode conversar. Mas a gente pode conversar isso aí, mas não saberia te dizer, não posso afirmar. Porque, pelo que eu entendi, assim, muitas vezes já está explícito, né, extrafisicamente, mas a Consim precisa maturar aquilo para ela poder lidar com essa informação. É isso? Sim, ela tem que estar madura, mas acho que é uma coisa que a gente pode... Bom, o último slide que chegou na nossa hora, gente, eu vou botar aqui, muito rapidamente, vou falar da minha casuística pessoal, só vou ler, tá? Sim. Na Consecutivos, meu irmão me lembrou bem, tem vários serviços de preceptoria hoje em dia para cada tipo de caso desse. Vocês me lembram quais são os tipos de serviço? Eu vou me estender 3 minutinhos aqui, gente. Assessoria sobre Mater Pensene, para historiografia, Megatrafor, temperamento, grupo Carmologia, que perguntou? E vai ter sobre cotejo. Cotejos também. Cotejo, que é um desses aí, você pode pegar viagens, a personalidade e cotejar com você, fazer uma comparação com a... Tá, já está ocorrendo? Como é que funciona? Já tem esse serviço. Acho que a gente já começa com isso oficialmente a partir de agosto. A gente está na fase de treinamento interno com a equipe, aí a partir de agosto a gente já começa a expandir para outras pessoas. Tá, obrigada, depois eu pergunto mais. Bom, se a equipe me permitir aqui, eu vou falar rapidamente dos benefícios. Se vocês querem mais 3 minutinhos, eu vou falar aqui dos meus benefícios. Não, também quem não puder, vai embora. Pode? Então, para mim, o que me ajudou até agora? Olha, eu acho sinceramente que eu não mudei nada como pessoa. Tá? Talvez tenha até piorado um pouco como efeito colateral. Minha mulher pode falar que meu irmão não sou exemplo de melhoria, não. Mas eu acho que já tem subsídio para melhorar nessa vida. Então, o que acontece? Melhorou meu entendimento e desdramatização dos problemas de saúde, por várias outras coisas que o Valdo me falou, gestacionais, de infância e juventude, que eu passei, problemas mentais, psiquiátricos. Então, está ajudando a desdramatizar esses problemas. Tá? Eu parei um pouco de me auto-vitimizar e usar doenças como desculpa e estou tentando começar a sair da acomodação e botar os trafores, assim, né? Pô, se eu fui esse cara, é possível, eu devo ter alguma liderança, comunicação, como é que eu fazia isso? Então, em algum lugar bem lá no ramo que eu devo ter. Clareou muito mais para mim, teve um clareamento das causas das relações familiares atuais. Um monte de coisa que eu não entendia de relação com meu irmão, com minha mãe, com meu pai, clareou muito, em contraponto com as interprisões grupo-kármicas identificadas, que eu lembrei. E, como eu falei, desdramatiza muito, porque são pessoas que você ama hoje em dia, e você vê aquela coisa horrível lá, mas você ama hoje, está totalmente perdoado. E a pessoa também, porque a gente se ajuda hoje em dia, então acho que não existe coisa melhor do que trazer uma coisa muito crítica dessa para uma vida e as pessoas lembrarem e falar, porra, cara, você está perdoado daquilo lá. Visão de conjunto das raízes e da evolução, pouca por enquanto, do temperamento belicista competitivo, no meu caso, irritado, impulsivo e peremptório, que ainda tem muito disso, político, autopromotor, que eu estou melhorando, além de outros aspectos e outros atributos intraconscienciais. Visão mais traforista do passado recente e do presente. Reconhecimento dos erros e da responsabilidade, do exemplarismo intra- e extrafísico, do esforço de reciclagem íntima, recomposição e restauração dos erros. Então, eu costumo falar uma frase assim, que eu hoje em dia eu acho que eu sou um bom exemplo de um mau exemplo, fazendo força para ser um bom exemplo. Não sei se complicou. Bom exemplo de um mau exemplo, tentando melhorar para ser um bom exemplo. E, para terminar, esse aumento da cosmovisão...
pode me ajudar muito a ter uma ideia melhor de qual é a minha PROEX. Eu acho que já está começando a ajudar. E uma assertividade na PROEX. Essas informações que a gente traz do passado. Ficar mais a gente ir filtrando mais e chegar na especialidade da PROEX. Inicialmente do Ego Karma e do Grupo Karma Familiar, mas em seguida, principalmente, na Max PROEX também, e do grupo mais amplo, do grupo mais amplo que nosso, e do Polikarma. A partir da identificação serexológica, de algumas identificações, ganhei mais confiança na assunção de trafores ociosos, né, latentes, negligenciados até então, como liderança, articulação política positiva, né, comunicação, marcas pessoais a serem usadas agora a serviço de conquistas positivas, evolutivas e assistenciais. Agora realmente é o último. Uma análise mais fria que tem me permitido das consequências dos esbregues evolutivos, que eu vejo que muita coisa que hoje em dia eu me escondo e tento não assumir, volto me pegar muito no meu pé, falar, pô, você vem aqui vestido que nem um mendigo, para de vir assim, e você não está fazendo nada. Eu falei, não, eu estou trabalhando já. Eu falei, não, você tem que fazer mais. Então, hoje eu consigo fazer uma análise mais fria das consequências desses esbregues. Eu vejo que me impactou muito, eu fiquei muito para baixo, e eu estou tentando retomar isso agora, não apenas os esbregues do curso intermissivo, mas anteriores, da fase de vitimização do curso Grupo Kármico, que o Valdo me disse que eu passei lá 700, 800 anos numa fase de vitimização muito séria, mas que foi promotora de uma renovação, de um abertismo consciencial. Então, o esbregue tem esses dois lados. Ele te deixou um pouco mais cabreiro, mas ele, ao mesmo tempo, abriu sua cabeça, sua autocrítica, fez você ter mais empatia. Quando você é vítima, você tem mais empatia pelo problema dos outros. E esses séculos que a gente passou nisso, depois da fase mais séria de depressão, hoje a gente entende que isso foi importante para poder abrir nossa cabeça e fazer no curso intermissivo uma autoindução melhor para essa vida. E, para finalizar, melhorar, eu acho que isso é muito importante, se você puder voltar, a recuperação. A gente, a cada dia, está recuperando os nossos cons... Não, a próxima. Por favor. Eu que passo, desculpa. Foi mal. A melhor recuperação dos cons magnos e antimagnos também. Vitais ao encontro com as potencialidades de cada um, as minhas potencialidades de liderança, assistencial e completismo, né? E o futuro aí, que não está andando. Aqui está. Que é a nossa próxima etapa, que é o autorrevezamento lúcido, que a gente, a partir da personalidade atual, tentar fazer mais encadeamento para as próximas. Eu acho que é uma coisa que não deve ser um sonho, deve ser uma realidade. A gente viu o Valdo fazendo isso, a gente deve pensar. Tem que fazer 2 propagandas aqui que eu preciso fazer. A consecutivo, gente, tem um curso que é imperdível, que é a Análise Serexológica e Holocármica da França, com a professora Jaqueline Narras. Eu já estou inscrito, é imperdível. É do dia 26 ao dia 27 de agosto agora, tá? Vai abordar para a história da França, desde a Gália, lá do Império Romano, dos francos até o Luís XIV, e todo esse contexto, tá? E logo depois, em setembro, pesquisa da Para-História Pessoal com a Milena Mascarenhas, não sei se está aqui, e que é agora, dia 9 e 10 de setembro, também vai dar uma aula de Para-História para a gente. E eu também estou vendendo meu carro, não convém falar. E a próxima tertúlia matinal, que vai ser com Ulisses Schlosser, vale a pena, sobre paracogniciologia, no próximo domingo, neste mesmo bate-local, mesma bate-hora, dia 23/7. Obrigado aí, professor.
Agradecer ao Robson. Desculpa as confusões aí, que eu não sabia se olhava.